Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana. Ai, ai, eu não sei quando é que você vai ver essa aula, ou até mesmo se vai ver essa aula, né? Mas hoje nós estamos aqui para falar de coeficiente angular da reta, tá bom? Para que a gente, um pré-requisito para que a gente possa estudar a equação reduzida da reta. Então, eu vou começar aqui o compartilhamento da tela com vocês, para que o vídeo não fique muito longo. E no nosso encontro online, a gente pode tirar as dúvidas que ficarem com relação ao conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. É um conteúdo, assim, pequeno, mas muito interessante para a gente trabalhar aqui. Certo. Então, olha só, num sistema cartesiano ortogonal, sistema cartesiano, vocês lembram lá? As duas retas perpendiculares dividem o plano em 4 quadrantes, né? E aí, nesse plano cartesiano, a gente pode traçar as retas e, ao traçar essas retas, elas terão uma inclinação e elas vão formar com o eixo horizontal, que é o eixo OX, um ângulo. E aí, esse ângulo, ele pode variar de 0 a 360 graus, ou a reta também pode estar paralela ao eixo X, e nesse caso, não teremos aí um ângulo formado entre ela e o eixo X. Aqui nesse quadro, vocês observem aí, nós temos duas retas, não está o plano cartesiano completo, está colocado aí só o eixo X, tá? Que é o eixo das abscissas, e aí está sendo traçada uma reta. Aqui, no primeiro exemplo, você vê que essa reta R, ela ficou paralela ao eixo X. Se ela ficou paralela ao eixo X, não se criou um ângulo entre ela e o eixo. Nesse caso, o ângulo alfa, ele é nulo, ele é zero, não tem ângulo entre a reta e o eixo OX. Aqui, a gente já conseguiu, olha, a reta R corta o eixo OX, e aqui se formou entre ela e o eixo um ângulo de 60 graus, que é a inclinação dessa reta. Então, seja alfa o menor ângulo que a reta forma com o eixo X, medido do eixo para R no sentido anti-horário. Olha, esse ângulo aqui que se formou entre a reta R e o eixo X, ele é medido no sentido anti-horário ao do relógio. Melhor dizendo, sentido anti-horário, que é o sentido contrário ao relógio. Então, aqui, olha, essa abertura aqui, ela é contada nesse sentido, ó, sentido anti-horário. Mesmo sentido do ciclo trigonométrico, que o sentido positivo é o anti-horário. Então, essa abertura aqui é o nosso ângulo de inclinação. E aqui a gente usa a nomenclatura alfa, tá? Então, o ângulo de inclinação é essa abertura que se forma entre o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, eixo X, e a reta em questão. Aí, essa reta pode acontecer várias situações com ela, tá? Ela pode formar com o eixo X um ângulo agudo, e aí, nesse caso, se o ângulo for agudo, ele mede mais que zero,
e menos que 90 graus. Então, é por isso que está essa nomenclatura aqui, olha. Alfa maior do que 0, menor do que 90. Então, aqui eu tenho um ângulo agudo. Quando eu for calcular o coeficiente angular dessa reta, vai dar um valor positivo, tá? Já já eu vou dizer por quê. Esse outro caso aqui, à direita, à minha direita, a reta R, observa que ela formou um ângulo aqui obtuso. Ângulo obtuso porque ele mede mais do que 90 e menos do que 180. Esse ângulo obtuso, ele vai ter coeficiente angular negativo, tá? Coeficiente angular dessa reta que formou o ângulo obtuso com o eixo horizontal, com o eixo X, ela vai ter coeficiente angular negativo. Lembrando que o ângulo obtuso é aquele que mede mais que 90 e menos que 180. Essa reta pode acontecer dela estar na vertical em relação ao eixo X. Se ela estiver na vertical, ela está perpendicular ao eixo. Nesse caso, ela está formando com o eixo horizontal um ângulo de 90 graus. Quando o ângulo mede 90 graus, a reta não tem coeficiente angular. Já já eu digo por que não tem esse coeficiente angular. E a quarta situação, a reta aqui, ela está paralela ao eixo X, ou seja, ela não corta o eixo X. Nesse caso, não há um ângulo formado entre a reta e o eixo X. Eu já falei isso na lâmina anterior. Então, aqui, o ângulo central, aqui o ângulo, o coeficiente angular é 0. É nulo. Agora, veja. O coeficiente angular de uma reta, ele é dado pela tangente do ângulo, tá? Então, vai se formar um ângulo entre a reta e o eixo X. Essa abertura é o nosso ângulo. E aí, o coeficiente angular, nós vamos obter descobrindo qual é a tangente desse ângulo, tá? Então, aqui, olha, M representa o nosso coeficiente angular, é igual a tangente de alfa. E aí, nós vamos ver já já algumas situações, as situações diferentes, para você obter esse coeficiente angular. Aqui, olha, quando o ângulo é agudo, agudo é o quê? Mais que 0, menos que 90. Então, esse ângulo agudo, ele vai ter um coeficiente angular positivo, maior do que 0. Se a inclinação da reta estiver para a esquerda, e aqui, olha, vai se formar um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é o quê? Mede mais que 90, menos que 180. Então, esse ângulo obtuso, ele vai me dar um coeficiente angular negativo. Por quê? Quando a gente estudou, não sei se vocês estudaram todos, né, trigonometria no segundo ano, você viu que a tangente pode ser obtida dividindo seno por cosseno. Aí, o que acontece? No primeiro quadrante, onde os ângulos são agudos, o seno e o cosseno são positivos. Então, se eu dividir mais por mais, vai dar mais. Então, é por isso que esse coeficiente angular é maior do que 0. Tá? Ele é positivo por isso. Quando você está no segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Tá? Esse ângulo obtuso aqui, maior que 90, menor que 180, ele está no segundo quadrante. Então, quando eu divido seno positivo por cosseno negativo, vai me dar uma tangente negativa. Mais por menos vai dar menos, ok? Então, é por isso que o coeficiente angular é menor do que 0, é negativo. Aqui,
Se a reta for paralela ao eixo X, não formou ângulo entre elas, então ele é nulo. Quanto que vai ser o coeficiente angular? Vai ser 0. Por quê? Porque o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Quando eu divido 0 por 1, vai dar 0. Tá? Então, por isso, se a reta for paralela, não tem ângulo entre ela e o eixo X, logo, o coeficiente angular é nulo. E se ela ficar vertical? Se ela formar com o eixo X um ângulo de 90 graus. Aí, nesse caso, ela não terá coeficiente angular. Eu vou colocar esse símbolo aqui, olha. Esse Ezinho ao contrário, cortado, é o símbolo de não existe. Então, não existe o coeficiente angular. Por que que não existe? Porque o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Não existe divisão por 0. Eu não posso dividir 1 por 0. Então, é por esse caso que não existe tangente de 90 e, consequentemente, não temos coeficiente angular. Então, toda vez que você tiver o ângulo no desenho, estiver sendo dado o valor do ângulo, e você quer saber qual é o coeficiente angular daquela reta, é só você calcular a tangente desse ângulo. Calculou a tangente desse ângulo ou descobriu em alguma tabela, alguma coisa assim, você já terá aí o seu coeficiente angular. Outra situação onde a gente pode facilmente descobrir o coeficiente angular é quando você tem dois pontos por onde essa reta passa. Você tem um ponto A e tem um ponto B, conhecidos. Então, dá para você descobrir o coeficiente angular usando essa formulazinha aqui, olha. Mas, Ângela, de onde veio essa fórmula? Olha esse desenho aqui à sua direita ou esquerda, não sei, está à minha direita, né? Esse desenho aqui, você tem aqui o plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, você tem aqui ponto A, ponto B, ok? As coordenadas de A é XA, YA, de B é XB, YB. Se eu marcar aqui um terceiro ponto, que é o ponto C, eu vou obter aqui um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo. E aqui eu tenho o meu ângulo alfa. Como é que a gente descobre a tangente de um ângulo? Quando você não sabe o seno e o cosseno, mas você tem aqui o triângulo, no triângulo retângulo, a tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente, tá? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, aqui, olha, tá o triângulo retângulo. Essa linha vermelha aqui será a hipotenusa. Então, os outros dois lados são os catetos. Meu ângulo está aqui. Então, o cateto que está oposto a ele é esse, ó. É esse lado. E esse lado aqui equivale à distância de B até C. E qual é a distância de B até C? Vai ser YB menos YA, tá? A distância de B até C. O cateto adjacente é o que está colado no ângulo, é esse. Qual vai ser a distância de A até C? Eu vou pegar aqui XB menos XA. Então, aqui é a fórmula da tangente aplicada quando você tem dois pontos conhecidos por onde essa reta passa. Então, você pega YB menos YA, XB menos XA, tá? E aí você resolve, faz as substituições, joguinho de sinal, se aparecer, e aí você vai obter o coeficiente angular dessa reta, tá? Então, a primeira regrinha que a gente viu, M igual a tangente de alfa, você vai usar quando você tiver o ângulo já definido. Se você tiver dois pontos por onde a reta passa, você usa essa fórmula aqui.
YB menos YA dividido por XB menos XA. E aí vai me dar o coeficiente angular da reta. A partir dessa formulazinha aqui do coeficiente angular, quando eu conheço dois pontos, a partir dela eu posso obter a equação reduzida da reta, tá? A equação reduzida da reta eu vou obter pegando essa formulazinha aqui, ó. Coeficiente angular M vai ficar Y menos Y1. Lá estava YA menos YB menos YA, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Como eu tenho P e Q, então eu vou pegar Y em Q menos Y1. Aqui, X em Q menos X1, tá? É a mesma fórmula, não precisa decorar as duas coisas, não. É só você saber YB menos YA, XB menos XA, tá? Um em cima do outro. Aqui, a gente aplica a propriedade fundamental das proporções. Meio vezes extremo. Então, eu vou pegar aqui, ó. O denominador do M não aparece, você considera que esse denominador é 1. Então, vai ficar 1 vez Y menos Y1. Tá aqui. M vezes X, que M vai multiplicar X menos X1. Então, vai ficar aqui, ó. M, abre parênteses, X menos X1. Gente, desculpa. Essa aqui não é a equação reduzida da reta, não, tá? Essa aqui é a equação da reta quando você conhece um ponto e a direção dela, tá? A direção da reta, ela é dada pelo coeficiente angular. Então, quando você tiver um ponto conhecido, você vai poder encontrar a equação geral da reta usando essa formulazinha aqui. Y menos Y1, esse Y é da equação geral, tá? Y menos Y1, igual a M, que multiplica X menos X1, tá? Então, essa é a fórmula quando você conhece um ponto e a direção da reta, que é o coeficiente angular, você pode usar essa regrinha para descobrir a equação geral da reta. No caso dos exemplos, quando aparecerem, serão dados o coeficiente angular, que é o M, e será dado o valor de X, de X1 e de Y1. Aí você só terá que substituir aqui na fórmula, tá? E encontrar a equação geral da reta, tá? A gente vai ver ainda a equação reduzida, que é coisa bem simples. E aí eu vou mostrar aqui, olha. Aqui já está dizendo, né, qual é a equação reduzida da reta. Y é igual a mx mais b. Eu vou fazer exemplo, tá? De aplicação dessa fórmula que nós acabamos de ver. E aí, quando eu estiver fazendo os exemplos, eu vou mostrar para vocês de onde veio essa fórmula da equação reduzida, tá bom? A equação geral vocês já conhecem, porque a gente já trabalhou com ela, ok? Então, se esse vídeo não tiver ficado muito longo, eu vou acoplar a ele os exemplos. Se ele tiver ficado muito longo, eu vou deixar ele aqui disponível no YouTube e os exemplos eu vou colocar na próxima aula ou no nosso encontro online, tá bom? Beijos e fiquem com Deus.